Olá pessoal, voltei com mais um vídeo dedicado a fundos imobiliários para vocês. Hoje eu vim para atender pedidos do público, pedidos que vocês deixaram aí nos comentários, por isso que quando eu peço para você comentar nos vídeos aqui na Finclass, não ignore, né? A gente lê os comentários e sempre que possível a gente atende sim os pedidos de vocês. Um dos pedidos que eu vi com mais frequência foi: Ricardo, faz um vídeo pra gente explicando essa tal de marcação a mercado aí nos fundos de papel. Pois bem, essa marcação a mercado ela faz com que o preço da carteira de ativos vá oscilando todos os meses. Por que isso acontece? Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e hoje eu vou te mostrar como é esse negócio de marcação a mercado em fundo de papel. Vem comigo! Bem, vamos começar então com essa marcação a mercado, desbravar o mundo da marcação a mercado. E para deixar muito claro, o exemplo que eu vou mostrar, ele é extremamente simples. Eu fiz a máxima simplificação possível para facilitar a didática, porque eu quero que você compreenda o conceito. A partir do momento que você compreendeu o conceito, você já vai conseguir melhorar a gestão da sua alocação em fundos imobiliários. O objetivo aqui não é que você calcule a marcação a mercado do fundo de papel. Não é isso. E eu vou te explicar por que o objetivo não é esse. O objetivo é simplesmente que você entenda qual é a dinâmica. Se você compreender a dinâmica, eu tenho certeza que você vai gerir melhor a tua carteira de fundos imobiliários. E para começar, eu selecionei um FII multi-estratégia ou Hedge Fund FII. Não é um fundo de papel, ainda que a marcação de dívidas seja mais clara em fundo de papel, mas a marcação a mercado de um CRI, ela vai acontecer simplesmente porque o lastro ali é um CRI, é um ativo de dívida. Logo, se o CRI está dentro de um fundo de papel, de um Hedge Fund FII ou multi-estratégia, ou mesmo em um fundo de tijolo, tem fundo de tijolo que carrega ali nos ativos uma ou outra posiçãozinha de CRI. Tem FOF, que tem uma outra alocação em CRI. Ou seja, independente do tipo de fundo imobiliário, se ele tem CRI em seus ativos, a marcação a mercado se aplica. Então coloquei aqui o Hedge Fund FII da Kinea, KNHF11, que é um exemplo meramente didático. Então isso daqui não é uma recomendação de compra ou venda. E aí eu vou descendo aqui na lista de ativos dele. E ele tem uma carteirinha de CRI, está vendo? Então ele é um multi-estratégia, onde parte dos ativos é composta de CRIs. Inclusive, é um hedge fund daqueles genuínos, né? Ele tem tijolo, ele tem cota de FII e ele tem CRIs, os CRIs. Olha a carteirinha de CRIs aqui dele. Então, para começar, observe que você tem uma coluna chamada taxa de aquisição. Então, esta foi a taxa pactuada no momento em que o gestor adquiriu o CRI. Ele pode ter adquirido no mercado primário, então ele foi lá e comprou na emissão do CRI. Ou ele pode ter adquirido no mercado secundário. E na hora que ele comprou este CRI de um outro investidor que estava querendo se desfazer, o preço que foi combinado ali, o preço acertado ali nesta operação, gerou essa taxa que a gente está vendo nessa coluna, taxa de aquisição. E aí você tem a famigerada taxa MTM. E a gente observa que essa taxa MTM, neste relatório aqui, que é base outubro de 2024 do KNHF11, a gente observa que as taxas MTM estão acima das taxas de aquisição. O que isso quer dizer? Que ao preço que está contabilizado, que é a taxa MTM, o carrego desta posição geraria o quê? Vamos pegar o primeiro aqui, ó, IPCA mais 10,07% ao ano. O preço de aquisição foi IPCA,825. Ricardo, melhorou, a taxa é maior. Não é bem assim. E eu vou te mostrar por que não é bem assim, tá bom? Então, primeiro, entenda o que aconteceu aqui. No caso do KNHF, a gente observa que as taxas de marcação a mercado dos CRIs estão, na maior parte dos casos, acima das taxas de aquisição. A gente aqui na parte de baixo tem uma ou outra taxa que está igual e eu consegui identificar uma que está ligeiramente menor, tá vendo? A aquisição 3,40, marcação a mercado 3,34. Minha. Todas as outras aqui a gente viu taxas mais elevadas. Algumas abrindo aí bastante, ó, quase 2% aqui, né? Outras menos, aqui a gente está falando de 0,5%.
Enfim. Bem, agora vamos entender o conceito matemático do que a gente tem de resultado quando acontece esta oscilação da taxa de marcação a mercado em relação à taxa que o ativo de dívida, no caso aqui CRIs, que o ativo de dívida foi adquirido. Aí eu vou pegar aqui um Excel muito simplesinho e mais uma vez a ideia aqui é que você entenda o conceito. Então vamos imaginar uma determinada dívida que tenha um fluxo de caixa em que essa linha aqui é ano, tá, gente? Ó, esta linha aqui, ano. Em cada ano, vai gerar 1 milhão para o credor. Em cada ano. Pois bem, no momento da aquisição, a taxa do ativo livre de risco era 6,5% ao ano. Vamos imaginar que era um ativo IPCA mais 6,5% ao ano. Qual é o ativo livre de risco IPCA mais? É o Tesouro IPCA. Pessoa física conhece como Tesouro IPCA. Investidor institucional conhece como NTN-B, Notas do Tesouro Nacional, Série B. Então, tem lá um título público federal, que é indexado à inflação, então ele paga inflação mais uma taxa. Que taxa é essa? No momento da aquisição, memorize isso, ele paga, eu vou colocar aqui, 5% ao ano. 5% ao ano. No momento da aquisição, paga 5% ao ano. E o prêmio de risco, ou seja, para eu comprar este CRI, eu não quero receber somente 5% ao ano. Se for para receber IPCA mais 5% ao ano, eu vou comprar o Tesouro IPCA. A minha expectativa de receber do governo é maior do que de um ente privado. O ente privado terá mais risco. Ah, Ricardo, por que isso? Aqui, gente, não tem viés político, esquece, isso é matemática, tá bom? A gente parte do pressuposto que o governo tem a capacidade de emitir moeda. Se ele emite moeda, ele vai pagar a dívida. É tão simples assim. Eu, você, a gente não emite moeda, né? Então a gente tem um risco de calote. É por isso que a gente chama de ativo livre de risco. É completamente livre de risco? Não. Brasil, historicamente, lá no passado, já deu default da dívida. Mas do ponto de vista acadêmico, a gente precisa determinar qual é o ativo livre de risco. No Brasil, é o título emitido pelo governo federal, porque ele tem, né, a prerrogativa de emitir moeda. Então vamos nessa, que não tem viés político, é matemática pura, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, então qual é a remuneração desse título? A remuneração na aquisição é IPCA mais 7,5% ao ano, certo? IPCA mais 7,5% ao ano, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu calculei o valor presente deste fluxo aqui. Então, se eu fosse comprar hoje este fluxo aqui, teoricamente, R$1 milhão. Gente, para efeito matemático, todos os cálculos aqui vão considerar só a taxa de 7,5%. É como se fosse inflação zero. Ah, Ricardo, mas a inflação... Eu sei que tem inflação, eu sei que a inflação não é zero. Né? Isso daqui é para você entender o conceito matemático, tá bom? Isso aqui é para você entender o conceito matemático. Então aqui a gente considera inflação zero, a gente ficou só com a parte pré-fixada da remuneração. Então a remuneração do ativo é 7,5% ao ano. Aí você tem lá um fluxo que está programado para gerar 1 milhão em cada um dos 5 anos, é um fluxo de 5 anos. Quanto esse fluxo do primeiro ano vale hoje? Se eu vou receber daqui a um ano 1 milhão, hoje ele vale o quê? Observe o cálculo que foi feito aqui. É 1 milhão dividido por 1 mais a soma das duas taxas, que é essa taxa aqui, é o 7,5%. Então eu dividi pela taxa e elevei exponenciação em relação ao tempo. A gente está falando de 1 ano. Então eu peguei essa taxa em 1 ano. No segundo ano, para trazer a valor presente, é a mesma coisa, só que agora eu estou elevando a 2, porque são 2 anos. Então é a taxa aplicada em 2 anos. E assim por diante. Cheguei aqui no final e descobri que esse título hoje, né, todo esse fluxo valeria pouco mais que 4 milhões de reais. Como são 5 mil unidades desta dívida, unidades, tá? Então eu dividi, deu PU, preço unitário, de R$ 809 reais. Então se eu fosse comprar um título, tá? Tem 5 mil emitidos, se eu fosse comprar um título, ele me pagaria, eu deveria pagar R$ 809,18 e ele iria me remunerar a IPCA mais 7,5% ao ano. Aqui eu estou considerando IPCA zero. Então eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar ele como valores aqui.
Cadê? Fórmula, valores. Isso, salvei como valores. Por que isso aqui vai ser importante para mim? Preste atenção, eu vou abrir uma outra janelinha para vocês verem agora. Voltamos aqui no relatório do KNHF. Tá vendo que ele fez uma indicação aqui, ó? MTM tem um númerozinho aqui, é um número pequenininho. É uma nota de rodapé. Vamos nessa nota de rodapé, eu vou até deixar maior na tela para você ver. Taxa do ativo marcada a mercado com base no manual de precificação do administrador. Essa é uma característica da marcação a mercado dos ativos de dívida privada no Brasil, como é um CRI. Você tem um mercado secundário ali, como você tem o mercado secundário das ações, com os negócios rolando a todo momento, e aí você sabe quanto este ativo vale naquele momento, por quê? Porque tem negócios acontecendo, tem uma máxima do mercado que diz, né, que algo vale aquilo que você encontra alguém disposto a pagar. Então, uma ação qualquer aí, o preço dela hoje, ela está valendo R$15, por quê? Porque alguém pagou R$15 nela. Se alguém pagou R$15 é porque alguém acha que ela vale R$15. Como você não tem ali os CRIs no home broker, o negócio rolando, tem CRI que passa o mês inteiro e não tem nenhum negócio em mercado secundário. Como é que você precifica qual é o valor justo hoje para esse CRI? O administrador do fundo tem um manual de precificação e ele usa este manual de precificação para calcular o valor justo. O manual de todo administrador é igual? Não! Existem diferenças, né? Existem diferenças de premissas, mas também não oscila grotescamente. Então é só para você entender de onde vem esse número. Vem do manual do administrador. Uma das maneiras mais comuns que a gente tem de precificar o valor de mercado de uma dívida privada é entender o nível da remuneração que se tem a mais em relação ao título público que é referência e como oscilou este título público nesta janela. Então, olha só, com um exemplo fica mais simples. Eu peguei aqui a NTNB 2035, porque lembra, o nosso título não é o nosso CRI não é IPCA+, então estou usando aqui a NTNB. Aqui, que base é essa, Ricardo? É economática. Posso acessar? Só se você assinar a economática, tá bom? Para você poder acessar. Ricardo, então onde eu encontro as taxas das NTNBs? Você pode procurar em algumas dessas bases gratuitas para ver se elas disponibilizam, né? Não sei se vão disponibilizar certinho, enfim, tem que tomar cuidado quando você vai utilizar essas bases que são gratuitas. Esta é mais uma das vantagens de você ter um analista para olhar esse tipo de coisa para você. Mas você pode pesquisar aí no Google, se encontra alguma base gratuita para você ver o histórico das taxas. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, há um ano atrás, mais ou menos aqui, nessa janela, outubro, novembro de 2023, qual era a taxa desse título público? Era IPCA mais 5,75 aqui, né? 5,60, tá bom? 5,75, 5,60. Para onde viemos parar um ano depois? 6,60, 6,75, ou seja, a gente tem uma abertura aí de 100 pontos base ou 1%. Em um ano, o título público andou 1%. Se ele andou 1%, então, o que aconteceu com o ativo livre de risco? Preste bem atenção no que acontecerá com este fluxo. 6%. Agora, eu vou marcar não mais... Qual é a minha taxa de marcação a mercado? 8,5% ao ano. O título público andou 100 pontos base, 1%. O meu prêmio eu vou considerar inalterado. Na percepção, pelas regras do meu manual de precificação, o devedor deste CRI, a situação financeira dele nem melhorou, nem se deteriorou nos últimos 12 meses. Permanece a mesma coisa. Eu poderia ter uma melhoria, eu diminuiria isso daqui, ou uma piora, eu agravaria essa taxa, levaria ela para 3, por exemplo, ou 3,5, e aí o efeito seria ainda maior. Eu só mexi no ativo livre de risco, porque é isso que eu quero, esse primeiro conceito eu quero que você entenda. O que é que aconteceu com o meu fluxo? Observe que ele foi reduzido. Agora, o valor presente deste fluxo, ele saiu lá dos 4.045.000 que eu tinha anteriormente para menos de 3.950.000. Quando eu divido pela quantidade, o meu preço unitário desse título, que era R$ 809, veio para R$ 788. Ou seja, eu tive uma redução de 2,6%. 2,6%. Certo? Por que isso ocorre? Porque a taxa está no denominador. Então, tenho lá uma divisão.
Se o meu denominador sobe, o resultado desta divisão é um número mais baixo. Por quê? Porque o meu numerador, ele permaneceu o mesmo. Quem era o meu numerador? Era o fluxo, estava aqui. E o fluxo que eu vou receber de um CRI está determinado no termo de securitização. Ó, vai pagar tanto, tanto dessa forma. Ponto. Então, o numerador é muito claro, determinado. Aí o denominador, onde a gente tem essa taxa, é que vai oscilar. E ele oscila também, e principalmente, ao sabor das oscilações dos títulos públicos federais, que são utilizados como referência. Para um ativo que é inflação mais, a gente usa o Tesouro IPCA ou NTN-B, certo? Entendido? E tem um efeito ainda que pode atenuar ou potencializar tudo isso daqui. É um negócio chamado tempo. Então, olha só, quanto caiu uma abertura de 100 pontos, quanto caiu o PU para uma abertura de 100 pontos ou 1% no meu título público federal? Lembre-se, a taxa saiu de 5% para 6%. Então, a minha remuneração total, como eu tenho um prêmio de 2,5%, ela deixa de ser 7,5% e passou a ser 8,5%. O meu preço unitário, nessas condições para um título de 5 anos, caiu 2,60%. Eu vou devolver a taxa aqui, memoriza esse número, 5 anos, abriu 100 pontos, caiu 2,60%. Devolvi para 5% aqui, a gente veio para a situação original. E agora eu trouxe para você um título de 10 anos. Calculei o PU, tá aqui tudo igualzinho. Ele tá pegando a mesma taxa ali, ó, taxa de aquisição 7,5, porque é os 5 mais os 2,5, tudo igualzinho, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A taxa abriu 100 pontos. Um cenário muito parecido com o que a gente teve aí com esse título público federal, referência que estamos utilizando aqui nos últimos 12 meses, tá? A taxa abriu 100 pontos, então sai de 5, vai para 6%. O que é que aconteceu aqui? Então vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, para 5, com prêmio de 2,5, remuneração 7,5, este fluxo de 10 anos valeria 6 milhões e 800 mil. Deixa eu salvar como valor aqui, ó, para não perder esse número, eu não posso perder esse número. Então, este fluxo de 5 anos vale 4 milhões, PU 809. Este fluxo de 10 anos vale 6 milhões e 800, PU de 1.372. Agora eu vou, o mercado estressou, abriu a taxa, 6%. O de 5 anos caiu 2,60, lembra? A gente já tinha visto, caiu 2,60. O que aconteceu com o de 10 anos? Caiu 4,41. A mesma abertura de taxa, a mesma abertura, só que eu tenho um fluxo mais longo. A sensibilidade a uma abertura de taxa, a um aumento de juros, ela é maior para um título mais longo do que para um título mais curto, né? Lembre-se, um dos elementos da nossa divisão é o tempo. E ele está na exponenciação. Ele vai exponenciar o efeito. Mais tempo, mais ele vai ajudar ou deteriorar o resultado. Pode ajudar? Pode, Ricardo. Olha só, agora aconteceu um outro cenário. A gente viu um fechamento de taxa. Então essa taxa que era 5% ao ano, agora o título público está negociando a IPCA mais 4. Ricardo, isso não existe. Nem adianta você querer me iludir que isso não existe. Então, peraí, venha comigo. Faz tempo? Faz tempo. Mas não é impossível. Olha aqui, ó, já começamos a achar 4 aqui, ó. 2021, 4,73. Ó, aqui, julho de 21, 4. Ah, Ricardo, mas aqui era pandemia, Selic lá embaixo. Ah, tudo bem, tá bom. Então vamos pegar aqui, ó, antes da pandemia. Aqui, ó, outubro de 19, IPCA mais 3,20. IPCA mais 3,20. IPCA mais 3. Isso aqui era um tempo em que a gente tinha o quê? A gente tinha uma política governamental com foco na responsabilidade fiscal. Então a gente tinha criado aqui o teto de gastos. Ele vinha sendo minimamente respeitado ali logo no começo, né? A gente tinha, com isso, níveis de inflação muito baixos. A gente estava falando do IPCA rodando aqui a equivalente 3 alguma coisinha por cento ao ano. Quando isso acontece, você tira o nível de risco da economia, então o prêmio vai sendo reduzido, tá aí. A gente viu o Tesouro IPCA 2035, ou o NTN-B 2035, negociar com taxas abaixo de 3% ao ano. Tá aqui, ó, 2,83, 2,80, IPCA mais 2,80. Mas isso ficou no passado, não é o Brasil que temos hoje. O Brasil que temos hoje é esse aqui, IPCA mais 6,70 alguma coisa.
Pois bem, então não fiz nenhum esforço hercúleo aqui em trazer isso para 4% não. Já vimos na história. Basta fazer minimamente a lição de casa. Vamos lá. 4% aqui. O que acontece com a dívida? O fluxo, ele sobe. Vale mais. Por quê? Porque a taxa está no denominador. Então agora eu tenho um denominador mais alto. O que acontece com o denominador maior? O resultado da divisão cai. E aqui, neste caso, no mais curtinho, eu tive uma valorização de 2,7%, 2,70%. E no mais longo, 4,70%. Aqui, grosso modo, tá, gente? 4,70%. No mais longo, a sensibilidade à oscilação de taxa é maior. Quando a gente volta para o nosso mundo do fundo imobiliário, o que acontece quando a taxa aqui, ela abre? Quando a taxa abre, então eu estou marcando na contabilidade o valor unitário deste CRI aqui a um valor menor. Aí eu multiplico pela quantidade de CRIs que eu tenho. A mesma coisa para cada um desses que foi remarcado a uma taxa maior. O valor unitário dele é para baixo, a gente viu isso, eu mostrei para você lá no Excel. Quando eu termino de remarcar todos os meus CRIs, se eu fui remarcando ali todos os PUs para baixo, o que acontece com o patrimônio do meu fundo? Ele diminui. Então o patrimônio diminui, eu divido pelo número de cotas, que se não teve emissão não foi alterado, o número de cotas é o mesmo, e a gente tem um valor patrimonial mais baixo. Então é por isso que o valor patrimonial do teu fundo de CRI, ele vai mudando ali com mais intensidade todos os meses. É o efeito desta marcação a mercado. No multi-estratégia, o Hedge Fund FII aqui, por exemplo, da Kinea, este efeito existe, só que ele é um pouco menor. Por quê? Do CRI, tá? Porque você tem tijolo na carteira. E o valor do tijolo só muda uma vez por ano, só quando tem laudo de avaliação. Então você tem uma parte da carteira que você mexe todo mês, que são os CRIs. E outra parte que é o tijolo, que o patrimônio vai ficar paradinho ali, o valor do imóvel fica paradinho. Aí uma vez por ano tem um laudo de avaliação e aí ele sobe ou desce de acordo com o laudo. Cota de fundo imobiliário, a gente já tratou aqui, já fiz vídeo mostrando para você como é que a gente remarca a cota de fundo imobiliário dentro do FII, tá? Então é pelo valor ali do fechamento do mês. Mas eu quero que você se atente aqui à questão do CRI. Então, se a taxa sobe, o valor deste CRI, o valor unitário deste CRI, ele é reduzido e aí, por óbvio, o meu patrimônio do fundo, ele também vai ser impactado negativamente. Se a taxa diminui, aí o valor do CRI, o valor unitário sobe, o patrimônio do meu fundo é afetado positivamente. Ricardo, por que tiveram alguns aí que a taxa abriu mais, outros as taxas abriram menos? São condições, premissas que estão no manual de precificação do administrador. Então ele vai observar ali, às vezes ele tem alguma análise de condição financeira, você tem que ver se a empresa é uma empresa listada ou não, então você tem mais acesso a informações, então você consegue até fazer um nível de precificação ainda melhor. Você tem que ver se esse CRI teve negócio, a gente pode estar olhando para um CRI específico em que teve, né, um mês ali com mais negociação no mercado secundário, com volume importante de negociação, e aí você pode utilizar isso que foi negociado como uma referência muito melhor do que simplesmente ali o cálculo teórico do manual de precificação, e o administrador tem esta prerrogativa, se o ativo atinge um nível de liquidez que é razoável para você assumir que aquilo é o valor justo de acordo com as premissas dele, ele usa este negócio no mercado secundário e não a regra teórica do manual de precificação. Enfim, existem aí premissas que você tem que aplicar caso a caso. É por isso que eu te disse que o objetivo desse vídeo não é que você saia daqui calculando qual é o valor justo, faça a marcação a mercado de um determinado CRI, de um fundo que você, porventura, invista. Não, é simplesmente que você entenda esta dinâmica. Partimos da taxa de 5%. O mercado estressou, taxa abriu 6,5%. 150 pontos. O fundo de 5 anos se desvalorizou quase 4%, o CRI de 10 anos se desvalorizou 6,5%, mais tempo machuca mais. A gente voltou para o cenário aqui de 5. Agora a gente está imaginando um Brasil que fez ali a lição de casa, essa taxa veio para 3,5%. Este carinha se valorizou 4%, 5 aninhos de fluxo se valorizou 4%, já este outro de 10 anos de fluxo se valorizou mais de 7%. Para o bem ou para o mal, a variação da taxa lá no ativo livre de risco vai afetar a precificação do seu CRI
independente se o devedor está lá fazendo a lição de casa dele, pagando bonitinho o fluxo da dívida. Certo? Agora eu quero que você coloque aí nos comentários se você já tinha visto um conteúdo te mostrando esta questão da marcação a mercado, se foi novidade para você. E também não se esqueça de contar para mim outros temas relacionados a fundos imobiliários que você quer que eu traga aqui para o canal da Finclass. Aproveitando que a gente está chegando no final do ano, faça aí a sua listinha de Papai Noel. Vamos ver se o bom velhinho atenderá e trará o tema que você tanto deseja. A única coisa que eu peço em troca é o like. O like ainda não é tributado, como o dividendo do fundo imobiliário. Então, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça, dê like, ative a notificação para você poder receber as informações sobre novas publicações de vídeos aqui para você. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.